A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Fé Cristã e o Conhecimento Científico. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E na lição de hoje, lição de número 4, estaremos comentando a fé cristã e o conhecimento bíblico. O texto principal encontra-se em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Resumo da lição. A fé cristã não é contrária ao saber, ao avanço científico. Entretanto, não podemos aceitar nenhuma teoria ou conceito que tenha a finalidade de desacreditar a existência de Deus. O texto bíblico encontra-se em Isaías, capítulo 44, versículos 24 e 25, e no livro de Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 ao versículo de número 35. Então vamos iniciar nossa lição de número 4. A fé cristã e o conhecimento científico. O autor da lição vai começar a lição trazendo na introdução justamente aquilo que é comum se ouvir entre os crentes, mostrando muitas vezes, entendendo de forma errônea, que o avanço da ciência pode causar danos à fé cristã. Essa é uma afirmativa que não é verdadeira. Por quê? Porque nós entendemos, nós vamos falar sobre isso nesta lição, que dentro da ciência nós percebemos que a ciência, quando ela estuda de fato os acontecimentos, as pesquisas e que busca de maneiras corretas e eficazes, vamos entender que ela vai apontar para Deus. Ou seja, então com isso nós queremos falar que a ciência ela não é uma inimiga da fé cristã. A fé cristã não é uma inimiga da ciência, ou seja, elas se complementam. Embora o método de estudo, como nós vamos falar nessa lição, seja diferente, mas quando se coloca ambas na mesma mesa, percebemos que uma complementa a outra, e tudo isso é para a glória de Deus. Isso é o que nós vamos estudar nesta lição. O autor da lição vai começar a lição falando sobre o racionalismo e a fé cristã. Neste ponto aqui, ele vai mostrar justamente o que é racionalismo. E racionalismo, meu irmão, é julgar todos os acontecimentos da existência à luz da razão. Então, dentro do racionalismo, tudo é baseado na existência à luz da razão. O que existe tem que ter uma explicação racional. Então, dentro deste conceito filosófico, que é uma teoria filosófica e teve alguns nomes proeminentes dentro do racionalismo. Dentro do racionalismo, nós percebemos que o nome que teve mais proeminência foi um homem chamado René Descartes, mas também tem outros, como Spinoza. Nós vamos perceber que Descartes, ao estudar sobre a origem, sobre a existência das coisas, ele começou a duvidar. Porque os seus estudos apontaram justamente para isso. Nasceram a dúvida e o racionalismo cartesiano, que é o que leva o nome do René Descartes. Então, nós vamos ver que as suas investigações davam livre acesso à dúvida, admitindo inclusive que tudo que houvesse na sua mente poderia ser sonhos e ilusões. Isso tudo seria sonhos e ilusões. Então, assim como ele poderia ter certeza de que o mundo existe? Ele foi o criador da frase que fala: penso, logo existo, ou seja, o mero fato de que ele estava tendo dúvidas quanto à sua existência, isso era a prova de que de fato ele existia. Então os irmãos estão percebendo que dentro do racionalismo vai surgir a dúvida. E quando se duvida de algo, como René Descartes estava
informando aqui, para ele isso seria a confiança de que algo de fato existiria. Mas será, meus irmãos, que a dúvida é uma informação primária confiável para eu começar uma investigação científica, eu duvidar de todas as coisas? Deve-se dizer que também é questionável se é possível começar a investigação tendo a dúvida como informação primária. Tem um autor, o Colin Brown, ele fala que por mais difícil que seja formular esse fato, todos nós temos consciência profunda de não estarmos sozinhos com nossas dúvidas. Vivemos no contexto e esse contexto é constituído por outras pessoas, outros objetos e por Deus. Em resumo, a filosofia cartesiana, ela representa um falso começo, porque começar uma investigação sobre a existência das coisas pela dúvida, de fato é um falso começo. E com o tempo, essa filosofia, de fato, ela tornou-se desacreditada. Porém, ela deixou bases para as argumentações posteriores, que é o que vai começar agora o ceticismo, justamente dentro ali do período da Idade Média, entrando na Idade Contemporânea. E foi justamente nessa época que vai surgir um movimento que os irmãos conhecem, que é o movimento iluminista. Ou seja, dentro deste movimento começa agora a pegar a base, como nós falamos, daquilo que começou a ser desacreditado na teoria de René Descartes, ou seja, começar pela dúvida, que não era um bom começo, era um falso começo essa filosofia cartesiana, mas ele lançou a base para o ceticismo. Então, dentro do ceticismo que vem agora com os iluministas, começa agora a questionar as condutas, principalmente religiosas, bem como atacar as verdades absolutas das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque todo o adepto do iluminismo, dentro dessa questão que pegou principalmente os filósofos ateus, estudiosos ateus, todos eles rejeitaram a religião tradicional que se baseia no teísmo, como nós falamos em aula anterior. O teísmo é aquele que sabe que Deus criou todas as coisas e que Deus controla todas as coisas e sustenta todas as coisas, inclusive todo este universo. E o autor vai prosseguir a lição falando sobre esses pontos, sobre crer ou duvidar. Aqui ele vai retomar novamente essa ideia racionalista que tem que duvidar de tudo. Tudo é questionável e toda investigação científica se inicia com a dúvida. E nós vemos que isso aqui, dentro da própria ciência, começou a ser desacreditada um tempo posterior à formulação de René Descartes. E a Bíblia é bem clara quando fala sobre a dúvida. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Nada se começa com dúvida. Nenhuma investigação começa com dúvida. Aquele que tem dúvida, ele não tem certeza do que está procurando ou do que ele crê. Então nós temos que aprender e produzir conhecimento. No início nós falamos que não é briga, não é opostos, que vem uma tentando eliminar a outra, não. Mas a ciência, ela anda de mão dada com a fé. Por isso, existe uma frase célebre de Albert Einstein que ele fala que a ciência sem a religião, ela é manca. E a religião sem a ciência, ela é cega. Por quê? Porque Einstein estava entendeu de forma clara que uma complementa a outra. E daí que vem, de fato, meu irmão, o conhecimento. Por isso nós devemos aprender e produzir conhecimento, porque Deus que deu conhecimento ao homem. Deus criou o homem com faculdades cognitivas capazes de pensar, raciocinar, de produzir, meu irmão, e de fazer as coisas. A ordem foi dada por Deus. O homem tem a capacidade de investigar. O homem tem a capacidade de criar e de aprender e de produzir. Então isso tem que ficar claro. O autor também vai falar sobre a ciência tem a sua importância.
buscando respostas. A ciência ela não tem resposta para tudo. Isso tem que ficar claro também. E nesta vertente aqui deste tópico, buscando resposta, nós compreendemos e percebemos que a ciência ela não consegue responder a questões de significado. Aquelas que se preocupam com o porquê, a ciência não tem resposta. E as tentativas que eles começam a tentar encontrar e responder sempre terminam no como. Já a Bíblia não se preocupa com o como, a Bíblia se preocupa com o porquê, mas é isso que a Bíblia ensina, é o porquê disso acontecer. Um exemplo claro que o autor coloca é sobre a história de Caim. Por quê? Porque a história de Caim tem um objetivo, é de mostrar as consequências do pecado do homem, da desobediência e os efeitos sobre a família. Ali nós encontramos essas explicações de que por que nós sofremos. Ali tem explicação, porque a Bíblia se preocupa com o porquê, para explicar. É isso que a Bíblia está preocupada, e não com quem Caim se casou e com quem foi. Não, a Bíblia não está como saber como foi Caim que se casou, não. A Bíblia está preocupada por quê. Então a ciência, ela também tem as suas limitações, neste ponto aqui que fala as intenções corretas. E dentro dessas limitações, muitos problemas que as pessoas carregam em relação à ciência e à Bíblia são frutos, meu irmão, de não conseguirem compreender o que é a ciência também possui, porque a ciência possui também suas limitações. Um exemplo claro disso é os métodos e os termos de referência da ciência, que não permite que ela investigue questões de valores e de significado. As questões que seriam tratadas pela moral e pela religião. A ciência ela não tem resposta, porque ela tem a sua limitação. Limitação. Mas o crente sabe que a ciência tem os seus, que nem o autor coloca aqui, a sua importância. Ela tem sua importância. E quando nós admitimos que a ciência tem a sua importância, o conhecimento científico tem a sua importância, de maneira nenhuma, meu irmão, nós estamos nos tornando céticos. Não estamos. E não nos torna também um herege, não. Não é isso que acontece, mas ela nos aproxima de Deus. Quanto mais estudamos, mais nos aproximamos de Deus, porque entendemos, meu irmão, que tudo vai apontar para Deus. A ciência vai evoluir, vai crescer, vai ter mais descoberta, e todas essas descobertas, nenhuma vai contrariar o que está na palavra de Deus. Sabe por que nenhuma delas vai contrariar? Porque tudo foi criado por esse Deus que nos deu a sua palavra. Então é bom que a ciência descubra as coisas, que avance, que o conhecimento avance, porque isso vai mostrar de fato que existe um Deus que criou todas as coisas. E a ciência, ela afeta toda a nossa visão de mundo, não só as ideias sobre a religião e a ética, mas também sobre a arte, a música, a cultura popular. A ciência tem o seu valor, entretanto, devemos considerá-la sempre à luz da Bíblia, aquilo que nós estávamos falando. E C.S. Lewis falou também sobre isso. Ele falou que a ciência muda o tempo todo e temos de nos manter atualizados com ela. Pelo mesmo motivo, temos de ser cautelosos e evitar de nos agarrar a qualquer teoria científica que no momento parece estar a nosso favor, porque a ciência ela é volátil, ela muda, os seus elementos mudam, a sua área de pesquisa muitas vezes é a mesma, mas os métodos utilizados na experiência ali mudam. Então a ciência ela tem suas contribuições, mas devemos entender à luz das Sagradas Escrituras, porque a Bíblia, ela que é o que norteia o crente salvo em Cristo. O autor também vai falar sobre a ciência e a fé cristã, vai falar sobre a área da mente humana, mostrando aqui que a neurociência ela consegue sim nos mostrar como funciona o nosso cérebro, como funcionam as nossas células cerebrais durante o nosso aprendizado. Mas não pode impedir que o ser humano tenha pensamentos perversos. Ele consegue mapear o cérebro humano e ver as reações químicas, as reações físicas que acontecem, mas quando entra no subjetivo, então transforme com que os elementos químicos e físicos façam com que a pessoa não tenha pensamentos perversos e seja uma pessoa boa. Não consegue, sabe por quê? Porque isso não está
dentro desse aspecto que pode ser colocado em um tubo dentro de um laboratório para passar pelo experimento. Não tem. Por quê? Porque a ciência ela tem suas limitações. A ciência ela não tem capacidade de transformar o indivíduo, não tem capacidade de transformar a alma, não tem capacidade de transformar o espírito, nem sua mente, nem seu caráter. E o que muda isso no ser humano? Somente o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Por isso nós devemos estar pautados na palavra de Deus, porque o que transforma o ser humano, a mente do ser humano, é a palavra de Deus. A ciência ela pode até ver as reações químicas que acontecem no cérebro, as reações físicas, mas ela não consegue atingir o que está no interior, porque o ser humano ele não é apenas um corpo de moléculas, mas ele tem o corpo físico, mas ele tem uma alma e ele tem um espírito. E quem trata da alma e quem trata do espírito é Deus. Deus e exclusivamente Deus. Cristianismo e ciência não são rivais. Nós já falamos sobre isso, que elas não são rivais, porque ao longo dos anos, pesquisadores têm mostrado que a ciência moderna deve muito ao cristianismo. Isso nós vamos ver que muitos cientistas realmente eles fizeram as suas pesquisas entendendo que de fato existia um criador, e quando ele parte desse ponto, eles começam a partir deste ponto, eles entendem e começam as suas descobertas científicas, entendendo que cristianismo e ciência não são rivais, são complementares. Quando se pega um e se pega o outro, vai entender de forma mais clara a revelação de Deus quanto à existência de todas as coisas. Então, dentro desse aspecto, o autor também vai trazer um alerta sobre a universidade e o abandono da fé. Os crentes salvam em Cristo, essa lição que é ministrada na sala dos jovens e veio de uma forma bem eficaz para podermos entender e explicarmos de formas para que a juventude entenda que a ciência ela não é contrária à fé cristã, nem a fé cristã é contrária à ciência. Mas o que nós devemos entender é que tudo que deve ser estudado deve ser pautado nas sagradas escrituras. A ciência tem suas limitações, não consegue explicar todas as coisas. Por quê? Porque ela trabalha apenas com o material, mas existe um mundo espiritual e o jovem cristão deve entender isso. E entendendo isso, vai ter a capacidade cognitiva dos seus estudos, bem como da instrução e iluminação do Espírito Santo para entender que a palavra de Deus, de fato, ela é a verdade. Mas diante disto, o jovem cristão ele deve sim procurar estudar, deve sim procurar entender, deve sim entender as teorias e o que falam, o que deixam de falar, para ver se de fato passa pelo crivo das sagradas escrituras. Então, os jovens cristãos, eles devem ser sim ensinados de forma enfática, porque o que acontece no abandono da fé quando o jovem entra na igreja, na universidade, é justamente a sua falta de entendimento, a sua falta de conhecimento, de um conhecimento muito raso, conhecimento muito superficial das coisas, principalmente quanto à existência do ser humano, existência de Deus, criação de todas as coisas. E quando chega dentro de uma universidade, é bombardeado pelos ateus que tem muitas vezes que vislumbram, e isso nós sabemos, quem passou pela universidade vai entender do que eu estou falando, que traz aquela admiração de ver, aquela pessoa ali, ele é um doutor, ele tem um pós-doutorado, ele é um PhD, e toma como aquelas palavras daquela pessoa fossem palavras verdadeiras, ou seja, que não vão analisar, mas devemos estudar e entender. A ciência deve ser pautada à luz das sagradas escrituras. A ciência tem suas limitações. Por quê? Porque ela muda muitas vezes seus métodos de alcançar os seus objetivos. E ela muitas vezes começa na pergunta do porquê, mas termina sempre respondendo como. Não tem a resposta para o porquê. Então, meu irmão, diante de tudo isso que nós estamos falando, nós temos que entender que em nossos dias alguns cientistas não aceitam a fé cristã. Nós continuaremos crendo no poder criativo do Senhor e que dele procede todo o conhecimento. Nós precisamos ocupar todos os espaços de nossa sociedade, inclusive os laboratórios das universidades. O autor conclui de forma enfática: estude,
Se dedique, assuma seu lugar como alguém inteligente, mas que nunca esqueça de amar e colocar Deus acima de tudo e de todos. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se o Senhor assim permitir.